Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast disponível no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá, bom, hoje a gente tem aqui um material que é quase um ringue e de ideias. É uma boa definição. De um lado, a gente tem o escritor espanhol Javier Cercas, um intelectual consagrado que, mesmo se dizendo ateu, é fascinado pela fé, pela história da igreja. E do outro lado, uma crítica que vem para demolir tudo isso, que diz que ele, assim, basicamente não entendeu o debate. Exato. É uma discussão sobre certeza, ignorância e, no fim das contas, sobre poder. As nossas fontes para essa análise de hoje são, primeiro, um resumo em vídeo de uma entrevista com Cercas, onde ele explora essa investigação quase pessoal dele sobre o Vaticano. Isso. E a segunda fonte é um material em áudio que a gente recebeu do escritor e pesquisador Jorge Guerra Pires, e essa é uma análise filosófica, histórica, bem afiada mesmo, desmonta ponto por ponto. Exato. E a nossa missão aqui não vai ser só listar o que cada um falou, né? É mergulhar nesse choque de visões. Certo. A gente vai usar a crítica do Pires como um bisturi mesmo, para dissecar as ideias do Cercas, focando em 3 pontos centrais de tensão. Quais seriam? Primeiro, a confusão que ele faz entre ser ateu e ser agnóstico. Depois, essa suposta inveja que ele sente da fé. E por último, a grande questão: como a Igreja Católica sobreviveu 2000 anos? Foi milagre ou foi outra coisa? Perfeito. Então vamos começar pelo que parece ser o primeiro golpe nesse debate. Vamos lá. O Cercas conta na entrevista que ele foi influenciado pela filósofa Hannah Arendt e por isso ele se define como agnóstico e não ateu. Até aí, ok. Só que aí ele solta a frase que acendeu o estopim de tudo. Ele diz: um ateu é um estúpido que acredita saber o que não se pode saber. Pesado. Muito pesado. E é aí que a crítica vem com tudo, né? A análise do Jorge Guerra Pires classifica essa frase, sem meias palavras, como patética. 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 O argumento é que ela mostra, assim, um desconhecimento profundo do debate filosófico moderno. A crítica sustenta que não existe esse conflito que o Cercas imagina. Entre ateísmo e agnosticismo? Exato. Na verdade, eles respondem a perguntas diferentes. Como assim perguntas diferentes? Para a maioria das pessoas, parece que são posições opostas, né? Ou você não sabe se Deus existe, ou você acredita que ele não existe. Pois é, e essa é a confusão que a crítica aponta, olha só. O agnosticismo responde à pergunta: você tem conhecimento sobre a existência de Deus? E a resposta seria: não, é impossível saber. Perfeito. Já o ateísmo responde a outra pergunta: você acredita em Deus? A resposta do ateu é não. Então, uma pessoa pode perfeitamente dizer: eu não acredito em Deus, que é o ateísmo, porque é impossível ter conhecimento sobre isso, que é o agnosticismo. Entendi. Então a crítica argumenta que são posições complementares? Não excludentes. Faz sentido, visto assim. Exatamente.
A crítica até usa o exemplo clássico do filósofo Bertrand Russell para ilustrar. Ah, sim. Quando ele falava para o público geral, ele se dizia ateu. Era mais simples, mais direto, todo mundo entendia. Certo. Mas num debate acadêmico, com outros filósofos, ele se definia como agnóstico, porque era tecnicamente mais preciso. O crítico diz que são duas faces da mesma moeda. A escolha da palavra é uma questão de comunicação, de contexto, e não uma contradição filosófica, entende? O Cercas, ao criar esse falso dilema, estaria atacando um espantalho. E para deixar isso ainda mais claro, a crítica recorre a uma das analogias mais famosas da filosofia. A da chaleira de chá de Bertrand Russell. Exato. Sim, e essa analogia ela é crucial no debate moderno sobre fé, porque ela inverte o ônus da prova. Explica pra gente. O Russell dizia o seguinte: imagine que eu afirme que existe uma chaleira de porcelana orbitando o Sol, em algum lugar entre a Terra e Marte. Ok. Só que ela é pequena demais para ser detectada por qualquer telescópio nosso. A pergunta é: você pode provar que ela não existe? Não, impossível. Não tenho como vasculhar o sistema solar inteiro para ter 100% de certeza. Exato. Mas você acreditaria na minha afirmação? Você viveria sua vida considerando a existência dessa chaleira? Claro que não. Óbvio que não. A ausência total de evidência é motivo suficiente para a gente descartar a ideia. E é aqui que a crítica conecta com a fala do Cercas. O ponto da estupidez. Isso. O ponto não é ter uma certeza estúpida de que a chaleira não existe. É viver com a conclusão racional de que, sem nenhuma evidência, a crença nela é absurda. Ou seja, o trabalho não é do cético de provar que a chaleira ou Deus não existe. É o trabalho de quem afirma que eles existem de apresentar a evidência, né? Perfeitamente. A crítica, então, está dizendo que o Cercas erra o alvo, ao chamar o ateu de estúpido por ter uma certeza, quando, na verdade, o ateísmo é uma posição baseada na falta de provas. Exatamente. A crítica até menciona a escala de Richard Dawkins para ilustrar isso. De 1 a 7. Essa mesma. 1 é 100% de certeza que Deus existe. 7 é 100% de certeza que não existe. A maioria dos ateus, como o próprio Dawkins, se coloca num 6,9, não no 7. Quase certeza absoluta, mas não total. Isso. Eles dizem: olha, não posso provar com certeza absoluta, mas a probabilidade é tão ridiculamente baixa que eu vivo a minha vida como se Deus não existisse. A questão é sobre probabilidade, sobre evidência, não sobre a certeza arrogante que o Cercas ataca. Essa discussão toda sobre graus de certeza e evidência nos leva a um ponto que parece um paradoxo enorme no pensamento do Cercas. Qual? Ele, que se orgulha tanto do ceticismo, admite sentir inveja da fé inabalável da mãe dele. Ele chega a chamar essa fé de superpoder. Um superpoder. Sim, algo que dá serenidade, força e que ele, como intelectual, não tem acesso. E essa confissão do Cercas é, como se diz, um prato cheio para a crítica. Imagino. Onde o Cercas vê um paradoxo, a crítica vê uma consequência lógica. A análise do áudio que a gente recebeu é muito direta. Diz assim: a certeza da fé nasce da ignorância. Uau! E aqui, ignorância não é usada como um insulto, sabe? É no sentido técnico. Ignorar, não ter conhecimento ou evidências. A fé, por definição, é acreditar naquilo para que não há prova. Porque se houvesse prova... Não seria fé, seria conhecimento. Então, a crítica vai além e define a fé como o oposto da evidência. É uma afirmação bem forte. É fortíssima. E para sustentar isso, o crítico usa alguns exemplos. Ele lembra da passagem bíblica que diz para os fiéis serem como crianças, que aceitam as coisas sem questionar. Certo. E também cita a expressão em inglês, ignorance is bliss. A ignorância é uma bênção. A ideia é que não saber de certas verdades duras pode de fato trazer felicidade. É quase como se a gente trocasse um pouco de felicidade por um entendimento mais claro e talvez mais cruel da realidade, né? Segundo essa visão. Exatamente. A crítica menciona até estudos psicológicos que apontam uma correlação interessante. Qual? Pessoas com um maior nível de escolaridade tendem a relatar níveis mais baixos de felicidade, enquanto grupos religiosos, com frequência, reportam maior satisfação com a vida. Então a inveja do Cercas. Não seria pela fé em si,
mas pelo conforto psicológico que essa suspensão do pensamento crítico pode proporcionar. Isso desemboca na pergunta central que a crítica propõe, não é? O que a pessoa prefere? Se é um porco satisfeito ou um Sócrates insatisfeito? Feliz na ignorância ou com conhecimento, mas talvez infeliz? Precisamente. E a resposta do crítico é taxativa. Ele diz algo como: eu prefiro conhecimento. Não estou interessado em acreditar em historinhas de consolo, por mais reconfortantes que sejam. É uma escolha de valores. Totalmente. Para essa linha de pensamento, a busca pela verdade, mesmo que ela seja desconfortável, é um valor superior ao conforto emocional. A inveja dos cercas seria, então, a inveja de alguém que não consegue mais desligar o cérebro para aceitar uma história de consolo. Falando em narrativas de consolo, talvez a maior e mais duradoura de todas seja a da própria Igreja Católica, cuja longevidade fascina os cercas. Sim, ele fica muito impressionado com isso. Ele diz que, se fosse crente, veria como um milagre uma instituição humana ter sobrevivido por mais de 2000 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito crítico do que chama de constantinismo. O constantinismo, que seria para os cercas, essa aliança desastrosa da Igreja com o poder do Estado. Iniciada com o imperador Constantino. Exato. Ele argumenta que foi aí que a Igreja se corrompeu, se tornou a religião dos opressores. Então ele fica nesse dilema. Admira a sobrevivência, mas critica a forma como ela se deu. E o que a crítica diz sobre isso? Rebate também. Rebate, e de forma implacável, mais uma vez. Primeiro, ataca a premissa da admiração. Essa ideia de que a longevidade da Igreja é um milagre único é, segundo o crítico, historicamente incorreta. Como assim? O budismo é cerca de 500 anos mais antigo que o cristianismo. O hinduísmo é considerado a religião mais antiga do mundo ainda em prática. Então o argumento dele já parte de uma base factualmente frágil. Um belo fact-checking. Mas e sobre o como ela sobreviveu? Aí que vem o argumento central da crítica. A sobrevivência da Igreja não teria nada de milagroso. A resposta para os 2000 anos de existência é uma só, e está escrita em letras garrafais na crítica: com violência. Com violência. Não foi um mistério divino. Foi o resultado de poder, de coerção, de força bruta. E quais exemplos a crítica usa para sustentar uma acusação tão grave assim? A lista é longa. O crítico menciona as cruzadas, não como uma guerra santa, mas como uma série de campanhas militares brutais para impor a fé e conquistar territórios. Certo. Menciona a colonização das Américas, onde a cruz e a espada andaram de mãos dadas para subjugar populações inteiras, destruindo culturas, religiões, tudo em nome de Cristo. A sobrevivência, nesse ponto de vista, foi garantida pela eliminação sistemática da concorrência. Então, o que a crítica está realmente dizendo é que essa admiração dos cercas pela longevidade da Igreja é, na verdade, uma admiração por uma demonstração de poder secular, não divino? Exato. Ele estaria confundindo a resiliência de uma instituição poderosa com um milagre. E é exatamente essa confusão que a Igreja usou a seu favor por séculos. Perfeito, é exatamente essa a síntese. E a crítica não para no passado, ela avança para o século XX. Que o crítico, citando Christopher Hitchens, chama de o maior teste moral do cristianismo. E, segundo ele, o cristianismo falhou espetacularmente. Por quê? Ele aponta o alinhamento ou o silêncio da Igreja diante de regimes autoritários, mencionando especificamente os acordos com Mussolini na Itália e a concordata com Hitler na Alemanha. Um ponto bem sensível da história. Muito. A crítica faz uma comparação devastadora. Diz que, enquanto a liderança cristã na Europa fazia acordos ou se omitia, monges budistas no Vietnã, em protesto contra a guerra, ateavam fogo ao próprio corpo em praça pública. Um contraste muito forte. Um ato de sacrifício extremo contra a violência, contrastando com o que o crítico vê como uma cumplicidade da Igreja com o poder. E para fechar, a crítica traz um exemplo específico e muito duro do Brasil para mostrar que isso não é só uma questão europeia. Sim, e é um soco no estômago. O material que a gente analisou afirma que no Brasil colonial, a Igreja Católica não era apenas conivente com a escravidão. Ela era a instituição que possuía o maior número de escravos. O maior número. É um dado muito pesado. Pesadíssimo.
Ordens religiosas enriqueceram com o tráfico humano, possuíam vastas plantações e mantinham até mesmo um preço tabelado para compra e venda de pessoas. É chocante. E muda completamente a perspectiva de milagre para algo muito mais sombrio, mais pragmático. Com certeza. A sobrevivência e a riqueza da instituição foram construídas sobre a exploração humana. Do ponto de vista da crítica, sim. Por isso a conclusão é que a longevidade da Igreja não é um motivo de admiração ou de fascínio místico, como parece ser para os Cercas. É, na verdade, uma vergonha histórica. Um testemunho de séculos de violência. De violência, poder e alianças políticas. E não de qualquer força divina. Ok. Vamos organizar as ideias, então. De um lado, temos o Javier Cercas, um intelectual que, mesmo sem fé, busca algum sentido. Ele se encanta com a força das narrativas religiosas, se admira com a resiliência da igreja. Certo. Do outro, a crítica do Jorge Guerra Pires, que vê essa postura como uma ingenuidade quase perigosa, defendendo um ceticismo rigoroso, baseado em evidências, numa leitura da história sem nenhum romantismo. Exato. E esse confronto reflete um dilema muito central da nossa modernidade, né? A visão dos Cercas representa aquela busca por pequenas transcendências seculares. Como assim? Já que não temos mais Deus, ele parece buscar esse sentido na arte, na literatura, na memória, até na biologia. São formas de preencher o vazio deixado pela religião. E a crítica? A crítica, por outro lado, representa uma rejeição completa a qualquer história de consolo. É uma visão que valoriza a verdade factual, por mais dura, por mais desoladora que ela seja, acima de qualquer conforto emocional ou existencial. É quase um embate entre o conforto da narrativa e a frieza dos fatos. É uma ótima forma de colocar, é isso. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além do debate específico sobre os Cercas. Uma provocação. Uma provocação. Na ausência de uma grande narrativa religiosa que dê sentido a tudo, como a maioria de nós vive hoje, essa nossa busca individual por consolo, seja na arte, no amor, na família, no trabalho, ela é uma ferramenta essencial para a nossa sobrevivência psicológica, ou será que, no fundo, ela é apenas uma forma mais sofisticada de auto-engano? Um jeito de construir nossas próprias historinhas para nos afastar de uma realidade que talvez seja dura, indiferente e sem um propósito maior. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, o meu podcast está aberto para possíveis convidados.